Fala pessoal, mais um Terceira Venda. Hoje eu tô com um convidado aqui mais que especial para dar uma aula pra gente sobre segurança eletrônica, sobre o mercado que a gente conversa, e vai ser uma baita aula bando. E você já conhece um pouquinho do que ele vai falar, vai trazer as perguntas que não vai deixar ele estar ensaboado aqui com a gente, né, bando? Mas antes de apresentar o nosso convidado especial, tô com o meu parceiro hoje aqui. E aí, pessoal? Não, se eu falar pra ele que é o melhor chefe, ele vai ficar muito convencido e os outros vão ficar com ciúmes, né? Vai. Então eu vou. Depois, durante o programa, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas muito feliz de estar aqui e muito feliz de estar aqui com o nosso convidado, que ele vai se apresentar. Vamos lá. Pessoal, para quem não conhece Tá Sem Internet, a gente está aqui hoje com Ricardo Franco, uma das maiores referências do nosso mercado de segurança. Franco, para quem não te conhece, Tá Sem Internet, quem é Franco? Bom, primeiro, boa noite, né? Eu sei que não é ao vivo, não sei que hora que o pessoal vai assistir aí, mas bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, Ricardo Franco, eu estou aí no nosso segmento há um bom tempo, desde 94, né? França, novinho para fazer serviços mais administrativos. Tive um delayzinho no segmento, fiquei 7 anos, 8 anos fora, e voltei para essa última empresa que eu trabalhei em 2008. Então, posso dizer aí que eu trabalhei em 2 grandes empresas somente do segmento. E desenvolvi um trabalho até final de abril nessa última empresa, onde eu fiquei 15 anos. Naveguei muito, junto vários parceiros nossos aí, o network é muito grande na nossa área, né? Sim. Não só com os competidores que a gente conhece, acaba se tornando amigo até mesmo dos competidores, mas principalmente com os tomadores, né? Você cria um vínculo, você leva a solução, o nosso serviço não é o serviço que você vende e vai embora, você vai estar ali todo dia sendo avaliado, mensurando a sua entrega, então você cria vínculos grandes, né? Então isso acho que é o grande legado que a gente leva, esses vínculos que, querendo ou não, você leva para a vida toda. Franco, para quem não tem a dimensão do desafio comercial que você enfrentava, que é um canal de vendas, conta um pouquinho dessa estrutura que estava debaixo do teu guarda-chuva para o pessoal entender a dimensão de complexidade que era. Bom, isso é bacana, não só a estrutura, né, que estava debaixo, mas a dimensão de mercado que nós tínhamos que atender. Legal. Como 15 anos são vários ciclos, posso falar de um dos ciclos mais recentes, que é onde você tem aí 17, praticamente vendedores, vamos dizer assim, mas eu prefiro chamar que são consultores de negócio, eles precisam ter um trabalho com uma visão de consultoria Consultiva, mesmo. né? Não pode pensar que vai lá ter que pegar a pastinha, vender, apresentar planilha, não é isso. Ele é muito maior que isso. Então nós tínhamos aí 17 a 20 vendedores Brasil, atuando em 11 estados. Então se você fizer uma conta rápida aí, você vai ver que está faltando gente. Sim. Tá? Mas a estratégia de negócio nasce muito no coração do Brasil, que é São Paulo, onde a gente fomentava bastante coisa e se aproveitava dessa pulverização que nós tínhamos operacional nacional para ser mais agressivo. Tá? Então esse era o desenho mais simplório que eu posso dizer, né? Que um núcleo comercial muito forte em São Paulo, com pontos específicos e estratégicos nesses estados, né? Tinha consultor que atendia mais que um estado, às vezes, né? Eu pego lá uma região norte, vai ser responsável pelo Amazonas, pelo Pará, até o Maranhão, pega um pedacinho do Nordeste ali. E era muito assertivo, tá? Porque a gente se preocupava, assim, em cercar os clientes regionais, mas também tinha um compromisso de gerar mais clientes de forma corporativa, que nascesse em São Paulo e tivesse ramificações estaduais. E esse pessoal ele tinha muita sinergia com os gerentes operacionais das filiais, né, Franco? Sim, isso é uma questão que até foi desenvolvido culturalmente, né? A responsabilidade de crescimento de uma filial, principalmente, que só quem trabalhou e navegou em filial sabe a dificuldade que é em todos os quesitos. Putz, você está longe da base, você está longe da tomada de decisão mais rápida, então você tem alguns fatores ali que a filial se torna muito delicada. Se eu não consigo integrar um time lá que já é pequeno, e se eu não coloco a operação para caminhar junto com o comercial, eu vou ter uma dificuldade ainda maior. Tá? Então, a mesma responsabilidade que eu fazia o comercial ter pela rescisão do contrato, que era da operação,
eu também queria que a operação tivesse a responsabilidade de crescer junto com o meu comercial nos novos negócios. Se você pudesse colocar, Franco, uma porcentagem de responsabilidade pela retenção desse contrato, no comercial e no operacional, quanto que você dividiria para cada um? Se eu falar no filial, em filiais, São Paulo é outra estratégia, é outro perfil, é outra dinâmica. É 50% para cada um. Legal. Tá? Aqui a gente não pode se isentar. Como eu sempre identifiquei que o comercial ele tem uma habilidade um pouco maior e uma sensibilidade um pouco maior de estar na frente do cliente e entender quais são os gaps, né, para uma possível rescisão, ajuda muito a operação. A operação já tem o dia a dia, já está desgastado, já tem uma cintura um pouquinho mais dura para entender o que o cliente está querendo. Então, se você coloca o comercial junto, você começa a quebrar, você começa a tirar mais algumas informações que vai te ajudar na possível retenção. Tá? E a gente tem que ter essa sinergia, cara, porque você perder um cliente em São Paulo, onde você tem 1.300 clientes, é uma coisa. Você perder um cliente numa filial, que você tem ali 70 clientes, 80 clientes, é outra. A representatividade é de outra. Muito grande. Bando, eu queria falar da parte da expansão, que é um assunto que o Franco domina. Eu queria saber, Franco, você falou que tinham 20 estados. 11 estados. 11 estados, era... Isso, 11 estados. 20 personas comerciais que atuavam nos estados. Perfeito. Quando que você acha que é o momento de uma empresa sair de São Paulo, que a gente está falando que, se a gente olha para o PIB São Paulo, o tamanho de São Paulo é quase um país em relação à parte financeira. Qual que é o momento de uma empresa que está em São Paulo começar a olhar para outras regiões? Olha, ela vai muito da estratégia que ela quer como empresa. Que nem, eu vou trazer um pouco da experiência que eu tive nessa questão de expansão. Quando eu cheguei aqui na última empresa, era uma empresa que estava direcionada ao mercado de São Paulo, voltado para o mercado imobiliário. Tá? Atendia basicamente condomínios residenciais, vamos dizer assim. Para esse perfil de empresa, se a empresa decidir ficar nesse quesito, ela pode ficar em São Paulo. Porque até pelo posicionamento dos outros estados quanto à terceirização no mercado residencial, é muito diferente de São Paulo. Aqui você já tem isso como cultura, como princípio e conceito arquitetônico do estabelecimento. Quando você sai de São Paulo, muda bastante. Tá? Então você vai ver só os AAAs que terceiriza. O restante usa aquele porteirinho orgânico, aquela dinâmica. Então, quando eu entrei, a empresa queria mudar um pouco essa posição. Ela queria, além de manter os condomínios residenciais, ela queria ir para o mercado que nós chamamos internamente de corporativo, que é tudo aquilo que é o residencial. Putz, é área de saúde, área logística, indústria, shopping center. Então ela queria expandir um pouco mais. E não tinha clientes, tinha acho que 10 clientes. Era 85% condomínio residencial, a receita, e 15% de um corporativo que tinha, muito mais voltado a um grande contrato de saúde que nós tínhamos aqui na época. E quando eu entrei comercialmente foi para falar disso, para buscar esses novos negócios. Mas quando você vai buscar e olhar só para a pasta comercial, só para a pasta de venda, você encontra dificuldades na estrutura. Você tem lá uma empresa que está preparada operacionalmente, juridicamente, com os seus recursos humanos, com os áreas de suprimentos, para atender um perfil de cliente. Sim. Que é um perfil ali que ele tem uma dinâmica dele e já está pré-definida. Quando você vai para uma área, para um mercado industrial, muda bastante isso. Isso afeta todo mundo da estrutura. Não é só, o comercial vai trazer. Então a gente começou a aplicar essa questão de falar, gente, se a gente quer ir para o corporativo, eu tenho que mudar um pouco do meu desenho interno. E ir para o corporativo, respondendo de maneira bem objetiva a sua pergunta, tinha como princípio a expansão. Tá? Não adianta eu ficar no mercado corporativo em São Paulo. Eu vou ter os maiores competidores aqui, eu vou ter plantas pontuais aqui, tá? E eu não vou ter a capilaridade que alguns tomadores precisam ter para ter uma gestão de contratos. Então a gente já olhou essa entrada do corporativo, olhando as ramificações em outros estados. Focamos bastante no Norte e Nordeste nesse primeiro momento, pela carência que nós identificamos que tinha a prestação de serviço. Então a gente começou a navegar no corporativo com essa similaridade. Tá? Como que eu faço essa expansão, ter um pouco mais de agilidade?
primeiro, vou captar São Paulo, vou entender os clientes que eu tenho na carteira em São Paulo que já tem planta em outros estados. E aí eu começo a fazer essa abordagem mais direcionada. Olha, putz, eu já te atendo aqui, sei que você tem uma planta lá no Amazonas. Posso te atender? Não vai te ajudar a fazer uma gestão de contrato um pouco mais assertiva? Então a gente começou Olhando para dentro de casa, olhando antes para de sair dentro de casa. prospectando todo mundo. Isso. E depois você começa a ir trabalhar regionalmente, olhando a região, mas não deixando de olhar as empresas que estão aqui e também estão nesses outros estados. A gente teve o desafio é grande, eu falo, porque a gente Imagino. nunca cresceu, nunca se estabeleceu em algum estado por aquisição. Sempre foi de forma orgânica. Então você vai ter que ir lá, você vai ter que identificar imóvel, fazer abertura, Polícia Federal, alvará, e nesse paralelo, quando você está com o alvará, já começa a contar, né? Você tem que ter esperando. você tem que ter um número específico de vigilantes contratados, tá? Independente de você ter conta ou não. Então por isso que a gente ia antes atrás da conta, para depois saber se a gente poderia ir para esse lugar. A história do ovo da galinha, é isso aí. Ô Franco, a gente fala assim desse mercado nichado, né? Tem aquela empresa que está muito focada na parte de shopping center, outras focadas no setor público, e outras empresas como a empresa que estava no setor de imobiliário. Aí a pergunta, assim, eu entrei numa outra fase, né, um pouco mais consolidada no segmento corporativo. Mas na primeira fase que você colocou como negócio, quanto que a área de marketing efetivamente ajudou o seu time de vendas a deixar de ser nichado, né? Porque, não, a sua empresa é de condomínios, né? Eu acho que existe muita resistência, como existe até hoje em alguns segmentos. E também, quando você fala, eu imagino que nos outros estados você já não é nichado, porque a pessoa não te conhece mesmo, então você tem uma abrangência maior sem qualquer tipo de preconceito em relação a segmentos. Mas você teve assim um apoio estratégico da área de marketing para tentar mudar esse mercado nichado que era, só tem em São Paulo, por exemplo. Sim. O que eu posso falar, eu estaria cometendo uma injustiça se eu falasse que a área de marketing me apoiou. Não foi a área de marketing. Foi o professor Roger, que é o nosso gerente de marketing até hoje, que me ajudou bastante nessa inteligência. A inteligência é esse mapeamento, tá? É saber, primeiro, esses tomadores que têm uma sinergia com as operações que eu estou desenvolvendo. Putz, eu estou indo para Nordeste, para Norte. Que empresa que está em São Paulo que está nessa região? Então a gente fez esse mapeamento bem direcionado, estado por estado. Ele fez um trabalho sensacional nesse sentido, tá? E nos ajudou a criar algumas estratégias de abordagem, né? Em São Paulo, nós tínhamos algo que era muito bom, mas nos prejudicava. Você chegava lá num tomador industrial, o cara falava, não, você trabalha só com o mercado imobiliário, né? Me dá um case aí de indústria. Então, e aí você começava a explanar, aí que entra um pouco mais a habilidade do comercial, a habilidade de quem está no front, de trazer aquele cliente e falar assim, olha, estamos abrindo novas frentes de negócio, estamos consolidados nesse segmento, e estudamos o seu segmento, fizemos alguns inputs aqui para saber o quanto que eu ia ter sinergia operacional, e mostro minha estrutura operacional de atendimento, minha estrutura indireta, como que eu estou preparado através dos meus suprimentos para atender as demandas de uniforme, para obedecer o conjunto de EPIs que no mercado imobiliário não é tão solicitado, mas na indústria é muito solicitado nesse sentido. Então você se prepara e vai e estuda esse mercado de maneira um pouco com mais profundidade. Mas o setor de marketing que era representado pelo Roger e é até hoje, foi um setor que nos ajudou muito em entender internamente a estratégia que a gente ia fazer e como que a gente ia, e também, naquela época não tinha tanta mídia digital, né? Que forma que a gente colocaria mala direta, ou abordagem até mesmo via consultor telefone, mapeamento de quem que eram as pessoas que estavam do outro lado, que a gente precisava se aproximar. Então tudo isso foi vamos dizer assim, um livrinho que a gente desenvolveu internamente em conjunto com o Roger para ser assertivo. Deixa eu complementar aqui a pergunta aqui, que eu sei que você está com vontade de perguntar também, né? Mas assim,
É um complemento, na verdade, em relação a essa pergunta, e já vem outra de cara, que é a Hum, questão do mindset. Porque assim, quando você montou uma estrutura imóvel com uma estrutura corporativa, imagino que o back-office, quando fala back-office, RH, financeiro, eles tinham a cabeça imobiliária, sim. né? Como é que você teve muita resistência? Como é que foi essa transição? Quanto tempo demorou, Fran? Olha, se fosse uma resistência só dessas áreas, eu estaria bem contente, mas você tinha um CEO que era um CEO muito engajado na parte imobiliária, navegava muito bem, não sabia assim, tinha o sentimento que ele precisaria ir para outras verticais, mas não sabia da complexidade, tá? De quanto que é Tinha vontade, exigente. mas não tinha conhecimento. É assim, contratualmente você esbarra em grandes novidades, né? Que o mercado imobiliário não te exige tanto. Quando você vai para o mercado corporativo, você esbarra nessas novidades. A empresa comprou muito bem a ideia. Quando você começa. E aí eu vou voltar um pouquinho. O bom comercial, a pessoa que está ali para trazer novos negócios, ela não tem que olhar só para o mercado. Ela tem que olhar para dentro da sua casa. Da mesma forma que ela quer se relacionar com o mercado para trazer negócios, ela tem que se relacionar internamente com os principais representantes das outras áreas da mesma forma. Porque se ele não conseguir vender internamente a ideia do que ele está trazendo, não vai acontecer. Tá? Então ele Uhum. tem que ter esse engajamento interno. Lógico, toda vez que você pede para virar uma chavinha, não é da noite para o dia. O que eu estou falando coisa aqui foi coisa de por baixo de 8 meses a 1 ano e meio de trabalho interno, de putz, vamos pensar numa estrutura diferente, mesmo operacional, a gente está falando de back-office, né? Você tem uma estrutura de front, que é a operação, que também tem que mudar. A forma que atende, a velocidade que atende, o critério que atende. Então, tudo isso a gente foi moldando, para que o resultado final fosse um resultado minimamente positivo. E aconteceu, Uhum. tá? É, Sou prova disso, né? você é prova disso, você estava lá, você pegou também uma parte que ainda tinha algumas dificuldades, algumas interpretações diferentes. Mas você tem que ter um relacionamento muito bom interno, profissional. Você não é um relacionamento, não estou falando de relacionamento de amizade, de você chegar lá e falar, pô, meu amigão, vamos lá me atender. Não, vem cá, o jurídico, o contrato aqui tem o SLA, e tem que sentar eu, você e a operação para a gente olhar esse SLA, criticar, saber de que forma que a gente vai se posicionar o cliente, porque até então era uma novidade, não, não Fala de tinha. penalidade no É, contrato, é. glosa, tudo. Não, peraí, vamos sentar aqui e conversar os suprimentos. Eu tenho lá uma botina que é cor-de-rosa com cadastro verde. Você vai, não é que você vai comprar agora, você vai ter peça de reposição, porque isso Não pode é faltar. não pode faltar. Então tudo isso você começa a Uhum. colocar para o time interno. O Franco, eu queria fazer essa pergunta para você e pro Franco também. O que vocês acham? Quando a gente fala dessa migração, e você falou dessa questão do marketing, mano, vamos falar que a empresa ela começa a estruturar uma área para fazer essa transição, condomínio para o corporativo. Traz um vendedor no corporativo, começa a buscar esse know-how. E pelo que você trouxe, Franco, existe essa questão do, poxa, como é que você vai me atender se você não tem nenhuma referência no corporativo? Vocês acreditam que é uma boa estratégia a empresa abrir mão da margem dela, ou de um percentual da margem dela nesse início, para conseguir esses clientes vitrines, para depois entrar no corporativo? Ou isso não é uma boa estratégia? Minha opinião, não é uma boa estratégia, porque assim, quando a empresa, você trabalha com uma empresa que é responsável financeiramente, uma empresa sustentável, e ela pensa a médio e longo prazo, né, Franco? Eu acho que muda mais a questão de projeto mesmo, né? Por isso que é importante trazer a área comercial, pessoa que já tenha relacionamento com esse mercado corporativo, que é que a gente fala da questão da autoridade, né? Então, Sim. assim, a pessoa que tem autoridade, vamos supor, no meu caso era muito mercado corporativo, com uma marca também forte, que era a empresa que a gente É, atuava. Então, essa combinação, e junto, lógico, as áreas quando eu entrei já estava muito mais consolidado, é. né, a questão do corporativo, mas acho que não a boa a estratégia de preço não é o melhor caminho, né. Na verdade, assim, eu sou contra a estratégia do preço baixo para conquistar mercado. É, o que eu só vou complementar, porque assim, você tem que ter a leitura da planilha de custo. Sim. Isso é o que eu sempre cobrei do meu time. E não só do meu time, como também demonstrei para a companhia, para o CEO,
de que a formação de preço não poderia ser igual. E eu não estou falando em redução, estou falando em lógica. Legal. Tá? Se você pega lá uma estrutura de custo, vou pegar o mercado que a gente estava falando agora, imobiliário. Você tem um custo operacional indireto que ele é forte. Por quê? Estou falando de condomínios residenciais. Meu supervisor tem que passar lá quase todos os dias. Já no corporativo é diferente, né? É isso que eu estou querendo dizer. Se eu pego esse custo indireto e olho para uma conta corporativa, que muitas das vezes eu tenho um vigilante líder, um supervisor já no custo direto, eu diminuo o meu custo indireto para essa conta. Então, isso foi uma das defesas que eu sempre fiz internamente, e como que eu posso ser um pouco mais agressivo. Eu não estou diminuindo o resultado da empresa, estou diminuindo a energia operacional. Mas é uma estratégia que você não está sacrificando margem, né? Não, É diferente, né? Mas quando você olha a planilha nua e crua, você vai falar assim, pô, por que pro imobiliário eu tenho que entrar com margem X e o corporativo margem Y? Porque lá na linha de indireto, eu tenho uma redução de atendimento. E geralmente, a gestão desse meu contrato vai ficar muito na linha direta, do que já está sendo faturado. Eu tenho um supervisor que vai passar lá, talvez uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Onde no imobiliário ele vai passar 5, 6 vezes. Então eu consigo começar a separar, quando a gente fala de analisar o resultado do contrato, né? nessas frentes, você vai ver que isso tem uma enorme lógica. Tá? Então foi nisso que a gente conseguiu ser um pouco mais agressivo. A gente não baixou nada para ganhar esse mercado, nenhuma frente para ganhar esse mercado. Legal. Mas conseguimos, de alguma forma, internamente, colocar para todo mundo, principalmente para os controladores, de que a estrutura de custo é diferente. Legal. Eu queria ainda nessa parte da expansão, Franco, entender, você fazer a gestão de São Paulo de toda a equipe Brasil. Como que você incentiva as pessoas que estão querendo fazer essa expansão, Franco, em relação ao modelo de gestão de uma equipe externa? É representante comercial? Como que você consegue conhecer? Porque eu acredito que a venda em Manaus é totalmente diferente de São Paulo, que é diferente em Minas, que é diferente no Rio. Como é que você consegue entender todas essas nuances regionais e consegue fazer essa gestão de São Paulo com vendedores externos, entendendo as peculiaridades e esse modelo? Se vai ter que ter uma gestão muito próxima, é representação que eu não tenho muita responsabilidade, só ganho com o cliente se ele vender. Como que você acredita que é o melhor modelo atualmente, Franco? Cara, é assim, primeiro eu vou falar como mentor da estratégia de expansão. Não adianta você expandir para um mercado que você não conhece. Legal. Tá? Então, quando fala você não conhece, estou dizendo eu, Ricardo Franco. Tá. Então, conheci todos os estados. Eu tenho cliente do Amazonas que me liga até hoje, da Bahia que me liga até hoje. Franco, tô com um problema aqui, você pode resolver para mim? Eu falei, não posso, mas eu vou colocar. Até então, né, que eu estava lá. Então, eu conhecia o mercado muito bem, conhecia os principais clientes, sempre conheci. O estilo daquela região, que nem eu tenho região que é mais bairrista. Se o meu gerente operacional lá não for vou pegar um estado aqui, em Pernambuco, meu gerente não for um pernambucano, às vezes não consegue ter uma penetração. A pessoa tem essa resistência, tá? Tem alguns mercados que não, que você, ele até prefere, ou ele isento de onde que você é. Tá? Então você tem que ter essa leitura, para saber a estratégia que você vai desenvolver. A estratégia que você tem na Bahia, no Piauí, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Amazonas é igual? Não. Você tem um norte, que é ali um procedimento de atuação 70% que é similar e os 30% é essa variação que você vai ter. A gestão, ela tem que ser muito compartilhada. Você tem uma gestão técnica, que é a gestão que fica em São Paulo. Se eu pegar todos os meus personagens comerciais, a gestão técnica é minha, mas a gestão disciplinar administrativa é do meu gerente local. Entendi. Tá? Para que a gente tenha uma similaridade de atuação. Então, isso era um pouquinho do que a gente colocava. Quando eu falo gestão técnica, nós mensurávamos aqui qual que era a meta dele, quanto que ele tinha que produzir para atender aquela meta, semanalmente, o que ele está abrindo de novos leads. Legal. Então, tudo isso a gente conseguia ter uma disciplina tática para saber, olha, eu ia falar, Mandô, esse cara está produzindo aqui, ele não vai atender a meta dele. Ou ele produz mais, um pouquinho mais,
ou ele vai ter que aumentar a Ele vai ter taxa uma de conversão muito dele alta. muito grande. E a gente sabe o quanto que é difícil isso. Então a gente começava a ter esse diagnóstico e também acompanhando mensalmente. Putz, viajava, olhava, pedia uma agenda dinâmica. E você começa com o tempo. Eu faço gestão desde os meus 19, 20 anos. E você começa a entender um pouquinho como cada um reage. Tá? Eu nunca tive nenhum problema nas filiais quanto à pessoa comercial. Tive problema assim, putz, não está atingindo a meta, a gente vai ter que olhar, vamos ver o que está... Aí o último caso é realmente fazer uma modificação. Mas esse desenho estratégico de acompanhamento de gestão, tá, você tem muito compartilhado com o gerente local. Fazia reunião com os gerentes da unidade, olha, para onde que a gente pode ir, esse cliente como que é, você conhece alguém, não conhece, ele participava muito desse... Esse gerente, ele é responsável operacional e comercialmente. Operação é responsável comercialmente, o responsável comercialmente é mais por uma disciplina administrativa. Entendi. Tá? Entendi. Não técnica. Ele depois, de algum momento, ele criou o corpo e começou a criar os regionais. E os regionais também. Isso aí, foi muito importante também. Que eram os regionais? Que era o gerente comercial. Que eu tinha o gerente operacional, eu tinha o gerente comercial regional. Que aí ele tinha... Ele cuidava de uma região. Né? Ele ficava num estado e respondia por outros estados que tinham ou não algum representante comercial. Então ele tinha mais ou menos o mesmo peso, mas era mais por uma questão estrutural de salário, né, e foco de negócio, do que, agora eu tenho um comercial e operação. Não, eles vão continuar se falando igual, tá? Mas eu tenho uma gestão mais sênior. Mas o que eu achei bastante legal na nossa época lá, que o comercial, além dos BI, né, Fran? A gente girou uma questão quando a gente criou o SOP, o comercial acabou recebendo um tapete vermelho, porque em cima de um SOP, né, que é o planejamento de vendas e operações, começou a trazer números para a empresa de uma forma de um forecast futuro, que todas as áreas pudessem planejar, né, de uma forma junto com o núcleo duro, que fala que é a alta de gestão, que é a diretoria, de fazer um investimento ou não, né, de fazer uma compra, de se antecipar estrategicamente. Quer falar um pouquinho disso aí, Franco? Isso é bem legal. Isso é legal, porque qual que era o objetivo? A gente tinha lá uma dinâmica muito grande de produção de proposta, e na visão comercial a gente olhava sempre as dificuldades que aquele contrato poderia nos trazer. Putz, quantos veículos tem envolvido, quantas armas, se tem arma no cofre na filial, se não tem, se vai precisar fazer transferência, ou se tem moto, se não tem moto. Porque a gente ficava muito nessa expectativa. Então a gente mensurava e fazia a nossa gestão junto com os suprimentos. Em determinado momento foi criado o SOP para que não ficasse só ali, o suprimento, cota para mim, devolve, vamos chamar a equipe toda, vamos chamar o jurídico, porque vai ter dúvida jurídica, vamos chamar os suprimentos, o departamento de gestão de pessoal, o RH, porque eu posso ter dificuldade de captação, de repente ele já pode startar o marketing, ele já pode startar uma mídia. Em cima do funil de vendas, a gente já conseguia começar a planejar. E aí você conseguia mensurar para eles o que estava mais quente, o que poderia se tornar um pouco mais quente, e aquilo que estava mais quente, estrategicamente a gente olhava diferente. Puta, o que a gente pode se antecipar nesse caso? Já posso reservar as motos para compra? Puta, já posso pedir para a locadora reservar os veículos? Transição de arma, é mais fácil de sair da onde para complementar essas armas da regional. Então você começa a ter mais preparação estratégica. Suprimentos tinha autonomia baseado no SOP, de fazer uma projeção de compras. Ele não precisava nem pedir... Na verdade, junto era junto com toda a diretoria. Porque a partir do momento que uma coisa, um processo esquentava demais, vamos dizer assim, aí a gente sentava na mesa de diretoria e falou, gente, foi definido, isso está no SOP, a gente tem que tomar uma decisão. Mas o legal é que o SOP foi criando o corpo, e aí as áreas, talvez não tinha a tamanha importância do que é um SOP. Chegou um momento em que eles tinham uma dependência gigantesca da área comercial. Então o comercial passou a ser um grande provedor de dados para todas as áreas. Isso foi bem legal, porque começou a ganhar notoriedade, né, Franco? A área começou a olhar, a pessoa começou a olhar a área comercial com outros olhos. Aí você coloca isso com muito mérito do bando, que ele tem muito dessa questão como que eu posso dizer, de processos, né? E quando a gente começou a mexer com a SOP, a gente pensou em 1, 2 frentes. Aí você vai começando a fuçar, não, mas peraí, essa informação é importante. Aquela também, quando se viu,
Na empresa inteira. Um grupo de informações essenciais para os caras aqui para a gente tomar a decisão. E a reunião era semanal com o VP da empresa e com todos os diretores da Ó, companhia. Pelo que eu sei, isso estava tudo numa planilha de Excel. Em algum momento Data a gente... Studio, tava no Excel. Em algum momento a gente conseguiu colocar no Excel, mas ter uma visão mais clara através de um Data Studio. Ou, não sei se eu estou errado na minha visão, principalmente banda. Esse seria um papel do RP, conseguir fazer toda essa provisão de sim. informação. Deveria, né? Mas pelo que você conhece dos RPs hoje, ele consegue pegar essas informações, porque o que tem dentro muito do RP é o que já aconteceu de venda. Mas vocês utilizavam muito a base de projeção de leads para projetar o resultado futuro. Isso. Mas não é diretamente, mas um CRM, né? Eu acho que aqui o RP ajudaria a partir do momento da conversão. Tá? Para estratégia, para gerar esse BI mais assertivo, é um CRM mais direcionado. Eu estou falando aqui, do pré-venda. Tá? Então o CRM, se você tem um CRM ali bem definido, tá? Que consiga gerar uma inteligência clara das informações daquele contrato que eu coloquei, esse seria o melhor dos mundos. Perfeito. Tá? Hoje, por exemplo, na empresa que eu atuo hoje, eu tenho o Agendor, né? No Agenda, o que eu fiz? Eu coloquei tudo que eu preciso mapear e quantificar. Então, no CRM, quando eu coloco a oportunidade, eu coloquei uma série de colunas lá para quantificar. Quantidade de arma, veículo, tudo. Ou seja, na oportunidade, ele quantifica no CRM. Você colocou isso nos campos do CRM? Do CRM. E o vendedor que preenche? Ele preenche. E aí, como ele não está interligado direto no meu Data Studio, aí tem um trabalhinho meio manual, né? Que aí talvez o Power BI ajude um pouco melhor. O que eu faço? Eu faço a exportação semanal das oportunidades do meu CRM e jogo no Data Studio e já faz a conversão e a atualização automática. Mas assim, hoje, o que a gente fazia manual lá, hoje o pessoal, obrigatoriamente, ele tem que colocar uma oportunidade e já colocar quantidade de vigilante, quantidade de porteiro, quantidade dessas coisas. E é lógico, informações que tinha, eu vou jogando. É lógico, assim, você só tem uma qualidade, né, de entrega, uma qualidade de visual dos processos se você tem as informações ali. Sim. Você tem bits que vem que é 32 páginas. Fora o caderno do fornecedor que vem anexo ao bid, que é mais 72 páginas. Verdade. Aí o cara fala assim pra você, não, mas você não viu que estava na linha, na página 52, linha 3, que não poderia ter nenhum, que nem a gente já teve problema com isso. Com um grande amigo nosso aqui, que participa daqui, que eu não poderia ter carro vermelho, porque a empresa dele era verde. Não pode falar não, falar não. E aí a gente teve que, aos 48 do segundo tempo, mudar. Mas o seu logo é vermelho, e eu não posso ter aqui, o seu carro é vermelho, você não pode ter aqui, tem que ser outra cor. Cara, tinha que ser preto, ficou preto. Aí mudamos para preto. Mas então, são coisas que você fala assim, mas tá no seu edital? Não tá, mas a gente tem que se adaptar. Sim. E é uma coisa simples. O duro é quando o cara tá no edital e tá lá na letra lá embaixo que não poderia ter. Nossa, aí é terrível. Então, eu tenho que ter um consultor de comercial, por isso que eu falo em consultor e não vendedor, nada contra o vendedor, só que eu acho que vendedor tem outra dinâmica de trabalho. O consultor ele tem que saber isso, ele tem que pegar aquele bid, ele tem que ler aquilo ali, cara. Debulhar, né? Ele tem que ser muito assertivo. Ele tem que olhar o detalhe do detalhe. E se o cara não faz isso, ele vai me gerar um problema lá na frente, depois de gestão desse contrato, que pode ter um erro, às vezes é fácil de consertar, às vezes não é fácil de consertar. Porque nem sempre o time que faz a precificação é o cara que vai ler o edital. Então muitas vezes o consultor ele tem que traduzir essas 150 páginas para o pessoal de precificação. Então, se ele passar a informação errada para o pessoal de precificação, a precificação vai fazer errado. Mas isso a gente conseguiu colocar uma dinâmica integrada de trabalho muito grande. Tá? Por mais que o pessoal de gestão não respondesse para a área comercial... Eles também liam, né? Eles também participavam com a gente, ficava no mesmo andar, tinha uma sinergia muito bacana, então todo mundo ali tinha uma preocupação. Trazer aquela conta. Que foi algo que massificou para a empresa depois. Vamos trazer aquela puta... Aí todo mundo vibrava, chega uma hora que todo mundo vibrava. Você saía para fazer um happy hour com o pessoal do júri, pô, você vai trazer aquela conta grande? Então criava uma sinergia muito positiva para o negócio, tá? Mas demorou para a gente chegar nisso, demorou para colocar a visão.
tem os arranca-rabo que sempre tem em qualquer comercial, Toda é assim empresa mesmo. E eu adorava quando É a turma do fundão, o né? pessoal brigava comigo, é que eu tava incomodando. Então, se eu tava incomodando, tava lindo. O duro é quando o pessoal não briga com você. Opa, É. peraí, você não É vai o café no com leite, ponto, né? Então, era legal. Era um problema bom, né? Era um problema bom. Ô Franco, e você já passou por muitos vendedores, conheceu vendedores que venderam muito e alguns talvez que não venderam tanto. Quando você buscava por um vendedor, que características que você buscava nele, que você sabia que se ele tivesse, ele ia trazer uma alta performance? Lealdade e vontade. Legal. O restante a gente adaptava. Tá? Sempre busquei profissionais que tinham uma gana, porque o comercial, querendo ou não, o cara tem que ter. Ganância é uma Ambição. palavra muito feia, mas tem que ter uma ambição, sim, de vida, ambição financeira, ele precisa ter. Precisa ter, minimamente, uma postura como pessoa. Quando eu falo postura, desde a higiene, que isso assim... Pode parecer bobo, mas vai... pô, Educação pessoal, a né, higiene, tudo, né? como que você se veste, tá? Porque assim, eu não Você se posso vende, né? interferir em nada, mas eu posso sugerir. Falar, cara, essa roupa, essa calça roxa com essa camisa amarela, não tá legal. Tá? Vamos tentar Falcão, equilibrar. Então, nesse detalhe eu entrava, mas principalmente que a pessoa tivesse um compromisso, uma lealdade de trabalho. Tá? O comercial sempre teve uma visão muito, muito ruim do mercado, e eu não estou falando só do meu comercial, da nossa área. O comercial é um 7-1, só enrola, não trabalha, não. Tá? Isso eu não gostaria de ouvir da minha equipe. Quem estava no meu time eu não deixava falar. Se alguém colocasse em dúvida algum comportamento administrativo, disciplinar do meu time, eu ficava incomodado. Porque eu sou muito criterioso nesse sentido. Você vai ter problema? Eu sei que você vai ter problema. Me avisa. Você vai precisar entrar mais tarde, sair mais cedo? Não tem problema nenhum, me avisa. Uma visita que você chegou lá, o cara não te atendeu? Não tem problema, me avisa. Quando você fala falta de lealdade, seria a mentira. A mentira. Tá? Porque, querendo ou não, o comercial é mais flexível em várias coisas. Tem que ter um nível de confiança muito alto. Tá? Né? Se você não confiar naquela pessoa que está trabalhando com você, eu estou falando de gestão que eu fazia da Bahia, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco. Se eu não confiar na pessoa que eu coloquei na cadeira lá, cara, eu estou fadado ao fracasso. Então eu preciso de ter pessoas leais, tá? Que fossem leal a toda a nossa disciplina, tá? Que sim, tinha a habilidade técnica, que aí a gente avalia de uma outra forma, mas principalmente essa questão de você ter um compromisso com a companhia. Tá? Isso era a principal avaliação que eu fazia. Se eu tive muito vendedor, tive muito consultor bom, tive consultor que se tornou bom, teve consultor que realmente não deu certo, isso ocorre, isso é normal, cara. Tá? Mas se eu falava assim, eu tive um problema de caráter, de desvio de conduta, nunca, pelo menos, consegui ser assertivo nessa forma. Ô, Franco, hoje o mercado ele fala. Hoje eu busco agora um consultor e eu acaba sempre esbarrando na parte técnica, né? A gente sempre brigou em relação a isso. Hoje acho que o mercado não aceita mais ter um consultor que depende 100% de uma área técnica, seja operacional, área de planejamento, ou área de tecnologia, que vamos falar de tecnologia daqui a pouco, para fazer ser tão na verdade, dependente, né, dessas áreas. Como é que você enxerga hoje para quem está querendo entrar no nosso segmento e não ter esse conhecimento do negócio? Cara, ele vai entrar, porque a gente tem uma carência de mão de obra, ele vai entrar. Ele vai ter sucesso? Acho que não. É outra coisa, tá? O que eu falo, quem está numa área comercial, de front, se ele não souber, e eu vou até um pouco antes, se ele não conhecer legislação trabalhista, minimamente, ele já está perdido no game. Se ele não sabe uma escala, se ele sabe o que... Ele não tem... Uma vez um consultor veio e falou para mim, vamos fazer essa escala aqui 4x2, 9 horas. Não, mas 4x2 não pode. Falei, não, por que não pode? Não, porque o mercado não aceita mais 4x2. Falei, não, calma, cara. São duas coisas totalmente diferentes. Ele não aceita a jornada de 12 horas. O 4x2, ele é totalmente aplicável desde que a carga horária diária seja reduzida. Isso é uma questão legal, tá? Então, se ele não souber minimamente
principalmente quem trabalha em prestação de serviço patrimonial, facility, se ele não souber uma besteira dessa frente do cliente, pensou? Então, e você já perde uma. Então ele tem que ter essa dinâmica, conhecer um pouco de legislação trabalhista, conhecer muito de facilities. Tá? Você tem que saber minimamente dimensionar o material de limpeza. Você não precisa se acertar na testa, mas você precisa saber o que se aplica ali, o vigilante, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, tá? De tecnologia, o que ele pode aplicar ali, se o ambiente é pertinente ou não. Então, se o cara não tiver isso como princípio de trabalho dele, ele não vai vender, gente. Ele vai ficar empregado? Talvez ele fique empregado. Mas ele não vai vender, ele não vai perdurar. Tá? Ele vai ficar ali numa companhia 6 meses. Depois disso não consegue mais. Tá? Então, as pessoas, se elas querem ter algum tipo de sucesso, uma cadeira comercial hoje em dia, ela tem que se preparar nessas frentes. Tem que estudar. Tem que entender. Se não entende, sai com a operação. Hoje a gente olha muitos consultores que hoje a gente tem várias associações, vários congressos, seminários. Você não vê muito área comercial participando disso, né, Franco? Você vai falar de um congresso, uma feira, o cara parece que vai obrigado, né? Cara, mas aí também eu vou ser bem sincero. Eu acho que tem a motivação individual, que ele tem que ir. Mas principalmente as empresas têm que forçar o cara a participar. Porque tem empresa que não permite. Tem empresa que tem uma. Não, você não vai na feira, você vai vender. Pô, peraí, cara, comercial é network. Se você não estiver lá numa feira, conhecendo quem tá lá. Caramba, Franco, participei de uma empresa que não posso falar o nome. Mas ele falou assim, ó, o cara pode ir pra feira, mas vai descontar das férias deles ou vai descontar... Então, ele tá achando que é passeio. É verdade. Mas isso aqui... Dá vontade de falar o nome da empresa, mas não... Não, mas isso aqui, cara, eu tenho certeza que isso ocorra. Tá? Eu não acredito, não. Cara... Porque pra mim é muito absurdo. Não, mas... Não, é verdade. É verdade. Cara, é verdade. a gente... eu convivi, não tô falando só da última empresa que eu trabalhei, que fiz meus 15 últimos anos, mas eu convivi com gestões, cara, que tinha esse pensamento. Pô, vai colocar o cara lá na feira, mas quem que vai fazer a visita? Mas não tem visita hoje, ele tá na agenda dele pra ir pra feira. Não, mas ele tá aqui, eu preciso que ele vá. Não, você precisa que ele vá, mas ele não vai. Ele vai amanhã, hoje ele vai na feira. Então, essa coisa assim é absurda, cara. Mas esse trabalho de campo, de que o cara tem que estar presente em congresso, não só em feira, mas tem várias palestras que são bem assertivas nesse sentido, e se ele não tiver antenado, ele não vai adquirir conhecimento, ele não vai adquirir relacionamento. Ele não consegue nem sentar numa mesa com um gestor, né? Cara, é difícil. Vai falar só de futebol, né? Ou se tá quente ou se tá frio. Ô Franco, e você chegou dentro da tua carreira profissional, cresceu profissionalmente até dentro da última empresa, até os cargos mais altos que se tinham ali para conseguir chegar e galgar. O que você acha que foram as posturas e atitudes que você teve que fizeram você ter esse crescimento? Cara, se eu falasse que eu não sei, era mentira, né? Eu sou uma pessoa muito competitiva, sempre fui. Quando você fala competitiva com você mesmo comigo, ou com o processo, em ganhar, eu sempre fui. Veio do esporte isso? Sempre. Sempre do esporte. E se você não tem isso dentro de você, e você não vai ganhar porque você vai ganhar. Você vai ganhar quando você prepara. Você tem que ganhar musculatura, você tem que treinar, você tem várias coisas. Disciplina, né? Antes para poder querer ganhar. Tá? Eu sempre tentei. Eu falo que às vezes o Banda é um estudioso. Sim, muito. Tá? Eu às vezes acho que eu sou um pouco autodidata em algumas coisas, porque pego as coisas um pouco mais rápido. Eu tenho uma facilidade de relacionamento, tá? Eu consigo navegar e conversar com quem você quiser, de igual para igual, não por conheço de tudo, não, mas eu sei a minha postura em vários ambientes, tá? Então isso você também desenvolve. E essa questão de você se preparar, a oportunidade vai acontecer daqui 1 ano ou 2 anos, tá? É uma visão futura. E eu sempre tentei ter essa visão futura. Eu sempre fui disciplinado para algumas coisas. Tá? Eu nunca fui o cara que acordou mais cedo, cara. Acordou 5 horas da manhã.
Mas talvez eu fui o cara que acordou mais atento. Tá? Então eu tinha assim uma relação de muita responsabilidade com as minhas atividades. Eu trabalho desde os 13 anos, 13 para 14 anos. Fui pai com 21. A motivação não faltava. Fui pai do segundo com 23. Então tudo isso faz você querer saber onde você quer chegar. Tá? Então eu busquei isso de forma muito arrojada. Fiz minha faculdade, fiz minha pós-graduação, tecnicamente me ajudou muito, tá? Mas se você não tiver a sensação de que, cara, eu quero vencer hoje de novo, você não vai sair do lugar. E eu posso dizer, como não sou esportista, não sou atleta, mas competi minha vida toda em várias frentes, né? Principalmente futebol, essas coisas todas. Eu mais perdi do que ganhei. E a minha vida profissional também. Sim. Eu mais perdi bid do que eu ganhei. E é normal. Você só não pode aceitar isso a toda hora. Tá? Mas é normal que você mais perca do que você ganhe. Em qualquer frente da sua vida. O não do vendedor é a graxa do borracheiro, né? O cara não se lida com o não, tá ferrado, tá na profissão errada. Tá acostumado a perder porque ele é corintiano. Também. Também. Mas eu pergunto até isso, Frank, aí você me ajuda a complementar, Bando, que às vezes a gente discute assim, na hora de promover numa equipe, uma equipe grande de 15, 20 vendedores, você tem o vendedor que mais performa e que vende. E você precisa alguém para uma gestão, para uma direção. Você traz esse cara com alta performance de vendas, ou às vezes não, um cara que tem um resultado consistente, não é um resultado o melhor, mas é um resultado bom, mas que tem essa característica de liderança, de apoiar a equipe. É difícil entender quais são as características que vão te levar a um cargo de alta direção, né? E pode ser frustrante para esse cara que vende muito não tá lá, né? Eu acho que um dos maiores pecados e erros, assim, equívoco é você promover um cara que vende mais, né, Franco? Porque assim, você tem muitos, eu já conheci várias empresas que, o cara que vende mais eu vou promover para gerente. Aí o cara perde gerente e perdeu o vendedor, né? Então assim, acho que é trabalho de sucessão, de preparação, de tanto do gestor como do vendedor ou do consultor. Eu acho que tem que ser um trabalho realmente de orientação, de mentoria mesmo. Eu acredito que isso aqui é 100% gestão, cara. Não adianta você... E eu falei agora há pouco de lealdade do cara que eu coloco, do que o cara que vai responder para mim, para com a atividade dele e disciplina administrativa. Mas eu também preciso ter lealdade com ele. Eu tenho que chegar pro meu excelente vendedor e falar, cara, vem cá. Você é um cara que performa muito bem, tem uma assertividade enorme, mas você não tem perfil de liderança. O cara ali que performa um pouco menor que você, menos que você, ele tem um perfil mais engajado. Ou talvez ele tenha uma preparação técnica até melhor que a sua. Então, se eu tiver que promover hoje alguém, vai ser ele, não vai ser você. E você sempre deixou claro. Muito claro. Legal. Tá? Porque eu tenho que ser leal com o cara. Porque se ele tem uma expectativa de gestão e ele fala para mim, não, eu quero ser gestor, então tá bom, então você tem uma lição de casa a fazer aqui, ó. Você vai lá se preparar, você vai fazer um coaching, você vai fazer algumas coisas que vai fazer você evoluir nesse gapzinho que você tem. Esse é meu papel, cara, de líder. É falar para ele. Não adianta eu cobrar. Não é. Isso não pode fazer parte de uma gestão. A gestão é você chamar o cara e falar, você tá indo muito bem, mas tá faltando para você isso. Vai procurar ajuda. Se precisar, consigo te ajudar também em alguns aspectos. Uma característica que eu acho legal, você também tem, Bando, e o Franco, pelo bastidor que a gente conversou ali, é ser um vendedor com a preocupação com todas as áreas da empresa, e não só com a venda, mas com a preocupação com o operacional, com o RH, com o suprimento, esse olhar 360 da empresa, e não só de colocar a venda a qualquer custo. Né? Mas isso é cultura. É a cultura do gestor, principalmente. Se o gestor não tem essa cultura, né, Franco? O time se perde. Cara, é assim. Sim, com certeza. Hoje eu fui diretor comercial, mas a minha participação na companhia não era como diretor comercial. Eu fazia parte da estratégia do negócio. Então eu estou sendo egoísta se eu pensar só na área comercial. Vou trazer conta e se vira. Não posso. Eu faço parte de um negócio, né? De um negócio maior. Eu tenho que pensar no todo, cara. Tô vendo que uma conta tá vindo quadrada. Não tá legal. Vou ter problema?
eu prefiro declinar. Não vai dar nenhuma sinergia com o meu time, com a minha equipe, eu vou ter problema de entrega, eu vou trazer uma situação que talvez eu não precise ter, tá? Então, a gente tem que olhar isso de uma maneira mais estratégica. Tem algumas cadeiras, isso é uma coisa que eu sempre falei pro banco, tem algumas cadeiras, cara, que você tem que ter a postura estratégica. Sim. Você tem que olhar o todo. Não adianta, senão você vai ser mais do mesmo, cara. Senão você vai sentar e, putz, você tem que olhar a venda. Não, você não tem que olhar só a venda. Tem que olhar suprimentos, tem que olhar RH. Muita gente não está olhando para RH hoje em dia, e em algum momento a gente pode falar disso. Está olhando só para número, e as pessoas a gente está deixando de lado. Tá? Então, você tem que olhar isso como um todo. Vender para fora, captar cliente, é bom, é gostoso, é desafiador. Mas internamente você também tem um desafio muito grande, cara. É porque eu vejo que tem essa questão de abdicar, né? Porque, igual você falou agora, Franco, chegou uma conta quadrada. Mas você tem lá o seu bônus, você tem um comissionamento que você está contando com aquilo. Mas você sabe que aquela venda não vai trazer um bom resultado para a empresa. Quem está pensando no longo prazo vai fazer isso. Não vendo agora, vou manter um relacionamento lá na frente. Mas o cara que está no curto prazo jogando o game do hoje e do amanhã só, ele vai vender que se dane a empresa e provavelmente mas não por está isso que é gestão. Porque assim, o vendedor não decide sozinho, existe um colegiado, existe uma hierarquia para tomar decisão, né? Eu tenho consultor que brigou comigo. Ah, você não quer o negócio? Eu falei, não é o que eu não quero. Não, o negócio não vai ser bom para nós, cara. Não adianta, você pode espernear, pode chorar, não vai ser, é um negócio que vai vir quadrado, a gente não vai conseguir atender, você vai ter um problema lá com o seu contato, tá? Eu vou ter um problema com o diretor dele, e as empresas vão criar um bode entre elas, cara, que ela nunca mais volta. Tá? Então, eu já tive algumas situações nesse sentido, mas a gente sempre foi muito claro, não vai vir, tá? Não precisa vir, a gente não precisa disso agora. Talvez o ano que vem, a gente vai, vou contratar um meia esquerda que joga bem, um ponta direita que entra legal lá, e a gente vai estar mais preparado para absorver esses caras, cara. Tem que ter cautela. E é engraçado quando você declina, o cliente ele fica espantado. Mas por que você está declinando? Aí você mostra maturidade, né? Porque você, não, é por causa dessas informações, é por causa desse formato, por causa desse processo. Você ganha respeito, por mais que talvez você não leve o processo, né? Não leve a conta. Mas eu acho que a identidade da empresa fica preservada, né? Preservar. Não, e assim, eu acho que, e eu falo para todo mundo, antes do CNPJ da empresa, eu sou o CPF. Exato. E o meu sempre foi assim. E não tem como você decretar falência e abrir outra, né? Eu jogo num time que eu só jogo se eu gosto do time. Se eu amo o meu time. Putz, aí eu jogo, mas eu amo meu CPF. Então eu também não vou colocar lá ou me comprometer com algo que eu sei que eu não vou conseguir entregar. Então isso tudo é importante que as pessoas tenham visão. O seu nome é bom ou não no mercado, é respeitado ou não no mercado, por quê? Pela sua postura. Ah, você foi um ótimo vendedor, um ótimo diretor, um ótimo gerente? Pode ter sido, mas a sua postura que avalia você no mercado, cara. A porta abre ou se fecha mediante a sua postura. E isso você tem que ser legal. Se você não for leal com isso, cara, você vai ser mais um. Fala, pô, aquele é o vendedor que a gente conhece do passado lá, 171. A gente brincava, vende o super-homem, entrega o Homem-Aranha. Não tinha muito disso. Já tá bom, Homem-Aranha. Eu ia trazer para um outro assunto de... Vocês começaram na parte condominial, parte imobiliária, Franco. Hoje tem empresas que têm... O seu case foi uma empresa que cresceu muito, uma empresa grande dentro do mercado. O que você acha que diferencia uma empresa que está estagnada, que não consegue crescer, com uma empresa que tem um crescimento de tão alta performance quanto a que vocês tiveram? É olhar o passado e não olhar hoje. Hoje é muito fácil de eu falar, puta, cresceu muito. Mas se você não tiver um planejamento estratégico, tá? Se você não olhar minimamente a sua empresa com 5 anos na frente, você vai conseguir continuar estagnado. E talvez a estagnação seja importante para sua empresa. É aquilo que você quer. Se você almejar outras coisas, você tem que pensar agora. E fazer um desenho a longo prazo. Mas você acha que uma empresa estagnada consegue sobreviver hoje? Que o cara ele fala assim, eu quero ter uma empresa pequenininha, porque o vizinho do lado dele, o outro, fizeram um planejamento estratégico e querem dominar o mercado. Você acha que esse cara que está estagnado e que está feliz lá, ele consegue sobreviver hoje? Acho que no fundo não existe isso. Eu acho que existe. Eu acho o cara que quer ter uma empresa pequenininha. Eu acho que assim, existe
dependendo das regiões, eu estou falando assim com a visão Brasil. Se eu olhar a visão São Paulo, esse cara aí tá fadado a morrer, tá? Porque ele tá estagnado, os maiores competidores estão aqui, a guerra aqui é enorme, Sim. tá? Então, se você não tiver uma solução e um desenho estratégico para melhorar a sua performance, projetando um crescimento, uma pulverização, quando eu falo, você pode melhorar seu portfólio, você pode melhorar a sua capilaridade de entrega, tem várias situações que você pode analisar nesse sentido. Mas se você não olhar estrategicamente, isso não vai ocorrer em 12 meses, cara. Nem em 24, a não ser que você tenha uma aquisição à vista. Sim. Aí sim, aí é uma outra história. Mas você tem que ter o desenho estratégico para onde você quer ir. Eu estou dizendo, o que eu disse para você aqui sobre desenho estratégico, projeto de expansão, eu estou falando do ano 2010. Tá, nós estamos em 23. São 13 anos. E mesmo assim, a gente se consolidou como uma empresa e fez uma virada de chave da receita que eu tinha do mercado imobiliário para a receita que eu tinha do mercado corporativo em 2015 e 16, cara. Planejando desde 2010. Desde 2010. Que é onde você começa a crescer, ter capilaridade, trazer contas estratégicas, começa a verticalizar algumas operações, começa a cair para shopping center que a gente não tinha. Então você começa a abrir novas frentes. Mas são 5, 6 anos de conversão. Um exemplo foi uma convenção que participamos, onde a empresa faturava em média de 600 milhões e queria chegar a 1 bi em 5 anos. Então a conta foi assim, eu quero chegar a 1 bi em 5 anos. Então a conta foi assim, para mim chegar a 1 bi, o que eu tenho que fazer? Ano a ano. Foi desconstruído. Então todos os gestores, né, participam da estratégia e cada área vai ser dentro da sua área vai falar assim, o que eu tenho que fazer para chegar a 1 bi em daqui 5 anos. Então, se a empresa não fizer um desenho estratégico e direcionar meta ano a ano, não vai chegar. Para você ter uma ideia, o desenho que nós fazíamos, é lógico, o envolvimento é da companhia toda, mas quando você vai afunilando aqui, você chega lá e você fala assim, meu crescimento nada mais é daquilo que eu retenho que aquilo que eu vendo. Então, o que eu tenho que fazer? Diminuir meu índice de rescisão de contrato, perda, né? E gradativamente aumentar um pouquinho minha aquisição. Isso aqui que vai mostrar minha curva de crescimento. Mas toda a empresa tem que saber como que a gente vai chegar nisso. Por que eu estou perdendo? Estou perdendo porque os suprimentos estão entregando material ou não está entregando uniforme. Putz, os carros não estão sendo repostos da maneira correta. Ou então o jurídico não está analisando o contrato. Então, todo tem um ciclo, mas a gente sempre vai cair em 2 contas. A retenção da carteira e o crescimento. Tá? Ô Franco, vamos falar que a gente desenhou esse planejamento estratégico. Vamos pensar no anual, no curto prazo, para ilustrar para quem está assistindo. Você tem o anual. Você chegou na metade do ano, 50% do ano foi, e você está com 25% do teu resultado. Ou seja, você está com 25% aquém. Você, Franco, reajusta a meta para não talvez desmotivar o teu time, para não ter um time que talvez já, agora eu já perdi, já venceu, já era, ou mantém e tenta reajustar isso no meio do caminho? Eu vou falar com um executivo. Você não tem como reajustar a meta é meta. Porque ela está lá do... Porque a meta não é do comercial. A meta é da empresa. Você pode ter a cadeira comercial com a meta ali, vamos pegar só a meta relacionada ao comercial. Se eu chegar no meio do ano com 25% de venda, cara, eu tenho que pedir demissão, cara. Tá. Não é o meu time que tem que ir embora, sou eu que tenho que ir embora, cara, que às vezes o erro é meu, tá? Você pode redefinir, colocar uma cenoura maior para o pessoal ser tangível? Posso. É justo? Não. Tá? Então vai muito do que você... Do que ocorreu para aqueles 25% não ser somente isso o número atingido. É isso que tem que olhar. Tá? A meta para mim já foi, eu já esqueci. Eu tenho que recuperar meu time. Eu fico pensando justamente nisso, Franco. Você tem uma meta que chegou lá de top-down, você já sabe mais ou menos a sua conta de volume de leads e taxa de conversão, então numericamente você já sabe que é muito difícil de você bater, a não ser que você mude algum número no meio desse caminho. O quanto você consegue engajar a tua equipe de não desistir dessa meta, uma vez que os números estão dizendo que você não vai bater, né? Que na verdade, quando a gente faz uma meta, é uma combinação de vários números, né? Não é top. E tem a questão financeira, tem a questão de
a gente sabe o que tem já desde do semestre passado, o que vai acontecer. 6 meses mapeado, tem a taxa de conversão, produção, né? Tem todo o funil de vendas, ou seja, a meta também é negociada com a empresa. A empresa quer falar assim, eu quero crescer 15% em cima do faturamento dos 60 milhões, quero faturar até esse ano, quero chegar a 74 milhões. E aí, dentro daquele estudo que você já tem mapeado, você diz, pô, é possível ou não é possível, né? E você fala lá no caso, lá é a questão anual, que é fiscal, então a gente sabe quanto que é importante o primeiro quarto, o primeiro quarto. Então, assim, se você vender 1 milhão, 100 mil em janeiro, é 1 milhão e 200 de faturamento. Então, Sim. assim, a gente fica preocupado quando bate o primeiro semestre, né? Primeiro semestre, aí começa a ficar preocupado, né? A gente se preocupa. Primeiro, são duas coisas. Meta nunca pode ser top-down. Se for top-down, tem erro. Tem que ser negociado, né? Isso aqui é uma coisa que você tem que sentar de forma estratégica. Se ela vier diretiva, né? Concordo. Eu posso chegar lá no meu CEO e falar assim, não, da meta que você apresentou eu quero mais 10%. Ele pode, é um direito dele. Tá? E em algum tempo na companhia a gente conseguiu trabalhar com 3 frentes de meta, justamente por essa questão de revisão. Você tinha uma meta, a real, e aí você tinha a otimista e a conservadora, que era um pouco menor. Tá? Então você tinha esse desenho, mas a meta é essa aqui. Putz, eu aceito um ano ruim se for aqui. Mas menos que isso não dá para aceitar. Então a gente tinha esse desenho de meta bem compartilhado, bem definido. Lógico, sempre tinha uma provocação maior. E essa provocação ela era bem discutida. Tá? A gente sempre colocou o gatilho de meta maior no primeiro semestre. 60%, 65% no primeiro semestre. E o restante no segundo semestre. E sempre monitorou isso. Não adianta eu olhar a meta hoje. Aí eu tenho que olhar essa meta de hoje há 70 dias atrás, 90 dias atrás. Que é o teu ciclo de venda. Fazer um elogio ao Franco, que é em público aqui, quando o Franco negociava com a alta gestão, ele chegava para mim, tô negociando isso aqui. E aí? Aí faz conta. Mas ele já sabia que o pessoal ia puxar um pouquinho para cima e na verdade, um pouquinho para baixo. Ele já dominava todos os números, né? Já sabia, né? Ele já dominava todos os números, mas o que eu tô falando assim é que ele sempre compartilha, ao invés de ele chegar de uma forma impositiva, ele chegava para nós aqui, e aí, mano, como é que... Ó, isso aqui eu tô negociando com a empresa. Aí eu ficava assim, nossa. Aí eu falei assim, não, isso aqui é factível, isso aqui não dá, isso aqui tem que ter pro primeiro trimestre pra gente entrar já arrebentando. Então, assim, o legal é que ele compartilhava o desafio. Acho que é o mais... é legal porque outras empresas que eu trabalhei era tipo impositivo. Não era uma coisa assim que ele chegava na equipe e falava assim, pessoal, essa aqui é o... Então, vou fazer uma pergunta para você. Seu CEO chegou lá e bateu o martelo naquela meta. Uma meta que você não acredita que dá para bater. Porque você vai fazer conta. Quantos leads eu preciso, quanto eu preciso investir de quanto que marketing, eu já tenho de proposta no mercado, tudo, né? Ele bateu e cravou naquilo. Você, como lá, diretor, segue na meta mesmo, não concordando, ou bate o martelo, não dá, e desde o começo eu me posiciono que não dá, porque... Como é que ele fala assim, uma coisa, você fala que a meta não dá, eu falo, mas eu quero. Então, você acha que você tem que estar muito claro, assim, o que é factível, né, a questão que você sempre colocou, o que é factível, o que é o mínimo, o que é o desejável. Eu posso ser o CEO e eu quero falar assim, eu quero triplicar de tamanho. Ok, o querer, ok, agora tem que desenhar como a gente vai fazer isso. Eu acho que é o seguinte, ele pode provocar. Pode, né, o dono da empresa. Ele acha que ele tem que provocar. Ele tem que provocar. Eu falei, tá bom, eu também preciso dessas ferramentas. Isso, aí perfeito. E mesmo assim... aumentar o time. E mesmo assim, se você quer essa meta em 24... Esse time tem que começar jogando no último trimestre de 23, minimamente. Senão vai chegar lá pra só aquecer. Pô. Vai chegar lá em janeiro, eu vim aqui atender bid. Tá? Então, existe essas questões que às vezes o executivo, o CEO que está lá na cadeira, e eu percebo alguns comportamentos no nosso mercado, que o CEO não tem essa visão. Não. Tem CEO que se incomoda em ser o principal vendedor da sua companhia, cara. Não pode. Ele é o principal vendedor. E ele não pode se incomodar com isso. Porque eu vendo mais comercial. Sim, você vai continuar vendendo mais que o comercial. Mas é sua, filha. E o meu CEO nunca foi assim. Meu CEO foi o que menos vendeu. Ele era meu pior vendedor. Isso quando ele não atrapalhava a minha venda. É verdade. E eu posso falar isso porque eu gosto muito dele e já falei isso pra ele. Mas tem CEO que ele... Não, eu faço mídia e o pessoal vem atrás de mim. Que ótimo.
Você tá fazendo um bem pra grande, você. maior pra sua empresa, cara. Não, tem coisas que eu não consigo raciocinar de forma, se não for através do humor, cara. Porque não fecha. É. Você tem uma meta que não tem é um desafio putz, Inexequível, né? Cara, você na gata, você já tá, meu. Puta, será que eu vou É. conseguir Mas entregar isso isso? aconteceu no nosso setor, né, Franco? Porque acho que tivemos maus gestores, né? Maus profissionais que efetivamente defenderam de uma forma técnica, de uma forma Não, factível. isso. Né? Então, assim, em função de talvez de más gestões, então os gestores foram se impondo, se É. impondo, se impondo Você e tem que ter argumentação, cara. Quando você argumenta de forma coerente, tá? Você fala, você quer isso? Tá bom. Vou planilhar para você. Esse é o histórico da sua empresa. Tá? Esse é seu time de front. Esse é o sistema que você tem. Você está me pedindo isso. Se você entender que tem coerência, não tem problema nenhum. Eu acho que não tem nenhuma coerência. O meu número seria esse. Tá? Você tem que mostrar pro cara tecnicamente como que funciona Sim. o game. não é o eu acho, né? Não é eu acho, cara. Isso, a gente tá brincando aqui. O cara, eu acho, eu quero isso. Eu quero tanta coisa, cara, eu não consigo. Tá? O mercado não tá mais disponível para esse tipo de CEO, de executivo, cara, que chega lá, não, eu quero assim, eu tenho que fazer assim. Tá. Se ele tiver o boteco na esquina. Na boteca da esquina ele faz o que ele quer. Agora, se ele tem um time, se ele tem executivos que ele dimensionou para aqueles cargos e não souber respeitar isso, a empresa dele nunca vai sair do lugar. Vai ficar estagnada. Concordo. Ele vai se frustrar, né? Hã? Ele mesmo vai se frustrar. Vai se frustrar constantemente. E você tem ainda uma terceira variável, mano, que é os fundos, né? Que é um terceiro player no meio desse processo que tá fazendo pressão pra você E esse aqui é trazer a fácil. última linha, né? E Esse aqui é fácil. É resultado, amigão. Esse não dá bola fora. Então, Se você vai. Não sei o que você vai fazer. Eu quero resultado. exatamente. Ele não tá preocupado com a estratégia da Ele empresa. só volta no último dia lá pra eu tô, ver. assim, tô sendo bem generalista, Sim. né? Porque ele tem que ter um conselho, você tem que olhar como que a empresa vai atingir. Você tem uma série de informações ali que você precisa. O fundo vai querer te cobrar antecipadamente. Como que você vai chegar naqueles números. Mas a moda do nosso segmento virou isso. Por isso que eu tava falando de pessoas aqui. Eu até entendo que muitas empresas do nosso segmento estão olhando o valor econômico e não está lendo você SA. Tá se preocupando com o número, e ela tem que se preocupar, porque as empresas. Mas as pessoas, não é que ela não está se preocupando, ela não está nem olhando. Você fala pro colaborador dela. Tá? E isso é um perigo, porque a gente está falando de prestação de serviço, a gente está falando de material humano, que é o maior ativo dessas empresas, e se realmente ficar, eu só quero número, 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 as empresas vão se tornar trituradoras de profissionais, cara. Se a gente não, se os executivos daqui não tomar cuidado, você vai ver executivo pulando de empresa em empresa, comercial pulando de empresa em empresa, operação pulando de empresa. Eu não estou falando só do comercial, estou falando de tudo todo. Gestores de RH pulando de empresa em empresa, porque a vibe de número está muito sem freio. Concordo. Tá, o cara tem um EBIT lá de 10, ele quer 12. Conseguiu 12, ele quer 14. 15. Calma, pera. Você tem um limite pro seu EBITDA. Não adianta você falar que toda hora quer aumentar. Onde você não aumenta o EBITDA, assim, de um ano pro outro, porque eu Muitas quero. vezes o EBITDA, ele corta na carne. Não, cara, Não é que ele está sendo mais eficiente. Muitas vezes é na carne. ele não tá melhorando a margem dele. Tá cortando a carne. Ele tá muitas cortando vezes. a carne. Ele tá deixando de entregar uniforme corretamente. No pagamento eu acho muito difícil. Tá reduzindo seu direto. Seu SG&A, tá, o seu supervisão que atendia 22 contratos atende 45 agora. Então você tem uma queda qualitativa enorme. Tá? Então são várias frentes que, assim, é um momento, Momento delicado, né? de se avaliar, cara. O que as empresas desejam. Se é número, ok, ela vai ter número. Tem as consequências desse jogo, né? Tá? Então isso é uma questão que eu chamo a atenção, porque virou uma questão sem freio. E me preocupa bastante. Como eu sou comercial, gosto de ganhar, sou competitivo, quero cada vez mais, mas eu sou um gestor de pessoas também, cara. Eu tenho que me preocupar com essas pessoas, cara. Mandar alguém embora, para mim, sempre foi uma tortura.
dispensar algum funcionário. Funcionário que performa, então, puta, pior ainda. Tá? Então, é algumas coisas que a gente precisa, sim, refletir. Franco, vamos falar de tecnologia? Bora? Quando você estava na cadeira de direção, né, na parte de vendas, recebeu uma baita oportunidade de desafio para ser CEO da parte de tecnologia, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós aqui o que mudou, assim, mindset, estratégia, de forma que você vê hoje a tecnologia inspirando tecnologia. Eu vejo assim, cara, eu vejo o mercado ainda que toma a tecnologia com algumas, como que eu posso dizer, com algumas resistências estratégicas. Não pode ter resistência financeira. O cara não pode investir agora e falar, não, estou gastando rios de dinheiro. Não, não é isso. O cara tem que ter uma inteligência estratégica. Ele tem que, toda a tecnologia que você vê hoje tem que olhar no mínimo com 36, 48, 60 meses na frente. É o resultado que você vai ter. Tá? Então eu vejo o mercado um pouco ainda, como que eu posso dizer, de forma muito ainda cautelosa. Não sei se é o momento econômico, eu não sei se os orçamentos anualmente não está inserindo investimento tecnológico, isso compromete qualquer negociação nesse sentido, tá? Não sei. Falando da solução como tecnologia e da minha cadeira que eu estava, eu acordava todos os dias com o desenho de não ser o chaveirinho do patrimonial. Eu não posso ser o brinde do patrimonial. Quando você tem uma empresa de tecnologia plugada numa empresa monstro de patrimonial, eu não posso ser o chaveirinho, cara. Isso acontece muito, né? Muito. Então, constantemente, eu buscava soluções diferentes, tá? Mesmo como um hub, porque eu nunca fui na cadeira de tecnologia, eu nunca tive um time, eu tive parceiros de soluções de implementação. Eu era o maior investidor, o CAPEX era todo meu, mas eu tinha parceiros de soluções. Eu tinha 5, 6 parceiros, cada um parceiro para um projeto maior, com uma solução diferenciada, um parceiro para atender mais o varejo, que eu digo, né, que é aquelas contas menores e projetos menores de implementação, de controle de acesso, CFTV, parceiros regionais, porque nós tínhamos alguns estados, e soluções que seriam soluções individualizadas. Totem de autoatendimento, analítico, que você poderia plugar. Então eu criei um hub de negócios e trazia ali cada vez mais soluções para que a gente olhasse isso como um todo. Eu não queria ser, para pegar aquele contrato ou para reter aquele contrato, dar 5 câmeras. Não quero, isso não é meu negócio. Dá o kitzinho, né? Não é nosso negócio, não posso pensar dessa forma. Tá? Então, de forma estratégica, eu quis colocar um pouco mais de inteligência em termos de comercialização. Então, criou 5, 6 modelos de comercializar, o meu parceiro direto, com o meu parceiro através da empresa, e por aí você vai, com venda direta, se for no caso, que é o que a gente não gostaria, ou com uma alocação do equipamento full, uma série de modelos de negócio que nós desenvolvemos. Se eu falar, o que você tinha de novo, tecnologia, cara, o mercado está tudo aí. Você não precisa ser o descobridor da fórmula da Coca-Cola. O que você tem tá aí hoje. A gente tem grandes parceiros, grandes personagens da tecnologia que eram nossos parceiros. Tem uma solução eu tenho lá uma solução de drone. Eu tenho no mínimo 2 parceiros para isso. Sensor sísmico, a gente tem parceiro para isso. Tá? Então a gente tinha... como que eu coloco isso no mercado? É um trabalho lento, cara. É um trabalho que você tem que começar agora para vender em 2024, se você quiser. Tem projeto lá que demorou 7 meses para a gente poder fazer um papoque. Ele é lento, por quê? Porque o mercado está lento nesse sentido. Eles querem mais um... Não, e aí quando você desenvolve... a velocidade. E aí quando você desenvolve todo um projeto específico, personalizado, o cara fala assim, legal, cara, agora você vai falar com o meu suprimentos, com minha compra. Como que você consegue vender a compra? Ele é muito projeto, né? Como você vende projeto para compra, né? Se o cara colocar isso num bid, né? Se o cara não absorver isso, e olha, eu já apresentei contas
que a solução se pagava com o meu contrato de patrimonial. Eu ia implementar, teria 90, depois de implementar toda a solução, teria 90 dias de redundância, e a partir do quarto mês eu já tinha uma redução significativa da mão de obra. E se você olhar 3, 4 anos, eu já tinha pago isso há muito tempo. Tá? Maior eficiência ainda. Então, essa é a melhor palavra. A eficiência na tecnologia é o que você tem que vender. Porque a empresa X tem uma solução melhor que a sua. Cara, pode ser uma solução similar, que o mercado está muito aberto nesse sentido. Tá? Um pouco antes, no final do ano passado, a gente teve numa feira lá em Israel. 80% das soluções apresentadas em Israel, os caras não querem vir para o Brasil. O cara quer vir para o Brasil. O mercado dele é China, Estados Unidos. Por quê? O dinheiro é valorizado, o material dele é valorizado. Aqui, como que ele vai vender algumas coisas, cara? Com o nosso dinheiro lá embaixo. Então, o que tem, está aqui dentro. E tem soluções ótimas aqui dentro. Tá? O que você precisa é ter essa inteligência mais de negócio. E ser um trabalho bem direcionado, sobre projetos. É aplicação mesmo, né, Fran? Não adianta você querer vender o varejo. Vou vender um circuito CFTV. Cara, é legal. Você precisa. É o seu almoço. Mas pra você tomar café da manhã e jantar, você tem que ter projetos engatilhados. Que vai gerar valor para sua empresa. E a cadeira que eu estava tinha que gerar valor para minha empresa. Eu não teria que suportar uma retenção de clientes. Eu não posso pensar dessa forma. Posso ajudar? Posso. Mas não posso viver daquilo, que não me dá resultado. Que é um produto secundário, né? Você fica com um produto. Igual a parte de facility, acabou sendo um pouco secundário, depois já passou a ter uma importância maior quando falo limpeza, no caso, né? Isso. Tem muita empresa que tem área de segurança, dentro de um guarda-chuva, dentro do portfólio de facility, né? Lucas tem portaria, bombeiro, que tá correlato à segurança. Mas quando fala de limpeza, é uma dor de barriga. É uma dor de barriga. Mas eu acho que aqui tem que ter especialidade também. Né? Aí vai de estratégia de negócio, de investir ou não, de focar ou não em algum portfólio, né? Ô Franco, quando fala de eletrônica, às vezes eu vejo uma dicotomia, e um dos bootcamps a gente discutiu isso com o responsável por segurança da Amazon. Era uma questão que eu não sei o quanto isso é aplicado nas empresas. A gente fala muito de upselling, fala muito de cross-selling, mas pouco se fala de downselling. Você tem um cliente onde você tem uma operação rodando com a segurança patrimonial, o quanto a empresa olha para esse cliente e ela entende que existe uma oportunidade de, às vezes, colocar a segurança eletrônica e tirar o efetivo dele de mão de obra. Às vezes trazendo mais margem ou reduzindo a receita. O executivo, o dono da empresa, o CEO, o grupo, o fundo que estiver à frente de uma companhia e não pensar dessa forma ali, ele vai estar ultrapassado. Porque quando eu falo, é ruim pra gente falar tirar a mão de obra. Acho que adequar o escopo é o melhor, né? Você vai, tem um escopo que você consegue adequar. Você tem 5 postos lá, talvez com 3,5 você consiga, se você implementar a segurança. Você vai ter uma melhora de resultado. Não tem o que fazer, cara. Então, se você tiver com receio de diminuir o seu efetivo, não cai para a tecnologia, cara. Tenta atender ainda. Talvez o seu competidor vai fazer isso para você. Sim. Tá? Mas ele tem que pensar dessa forma. Assim como eu já vi contrato que tinha 10 postos, não precisava de 7. Tá? Pô, um posto avançado em bosque, porque eu preciso preservar. Puta, cara. Eu lembro desse posto aí, Franco. Cara, uns absurdos, que aí eu fico com vergonha do meu cliente. Eu falo, cara, você tá rasgando dinheiro. E eu lembro desse cliente aí. Eu já falei pro meu cliente, você tá rasgando dinheiro, cara. Ele recebe essa mensagem com bons olhos quando você vai oferecer para ele uma solução que, teoricamente, você já tinha na carteira e agora você apareceu com ela? Ele recebe. Hoje a maioria. Se você é claro, porque assim, eu falo, me incomoda mesmo, sem brincadeira. Me incomoda vender algo a mais ou com um contingente a mais do que o necessário. E você tá deixando essa margem pro concorrente, né? Puta, cara, e assim, em algum momento eu vou ser atropelado. Então eu tenho que chegar pro cara e, como responsável de front, eu tenho que chegar pro cara e falar, cara, vamos pensar em novas soluções pro seu contrato?
Tem uma parte de tecnologia, a gente pode colocar um sistema de câmera com vídeo analítico, vai melhorar. Você está dependendo do olho humano para olhar algumas coisas, você não precisa mais depender disso. Ah, você tem totem de autoatendimento, que é trilingue, cara. E a gente pode dimensionar aqui para a entrada da sua fábrica, do seu CD, O da totem sua... pode virar 24 horas. Putz, cara, Sim. você não paga adicional noturno. É. Então, tem várias coisas que assim, você pode. Aquele cliente mais antenado, ele quer. Ele vai comprar briga com você. Tá? Agora, tem alguns que falam, não, vou mexer com isso agora, vou mexer com isso no bid. Falo, cara, mas você vai mexer com isso no bid, tô te dando... Rasgando dinheiro. Rasgando dinheiro. Rasgando dinheiro. Literalmente, né? É isso mesmo. Mas quando você começou a implementar, você conseguiu mudar um pouco o formato do time de vendas da empresa, colocar mais projeto do que só atender bid convencional ou não? Não, então, assim, o que eu provoquei, meu time de venda, meu grande time de venda de 2 pessoas, é olhar para dentro da minha casa. Eu tinha um portfólio de 1.100 clientes, cara. Eu não preciso atender bid do comercial. E eu falava pro o comercial, meu ex-time, falou, cara, não precisa atender seu bid. Seu bid só vai me atrapalhar. Por quê? Não vem a informação correta. Quando eu mando meu questionamento, não volta. Tá? Não é igual você ir lá, olhar quantos postos tem. Não, cara, eu tenho que olhar a infraestrutura que nem sempre é visível. Isso pode afetar muito uma implementação. Tem que negociar com o TI. Putz, eu tenho que negociar com o TI. Ah, porque os seus dados não podem navegar na minha rede, tem que ser uma rede independente. Pô, e você vai salvar isso? Não, vou salvar em cloud. Não pode ser salvar em nuvem. A gente tem lá na Dinamarca, na nossa sede, não pode. Políticas de informação, LGPD, então, você tinha vários aspectos nesse sentido. Quando eu falo isso dentro do meu cliente, eu já chamava ele, falou, cara, faz o seguinte, chama sua TI, chama seu jurídico e sua área técnica. E suprimentos. Vamos colocar todo mundo na telinha? Fica mais fácil. Senão não vai sair nunca. Senão, cara, quantas vezes eu abordei o cara, falou, não, mas agora eu preciso falar com o Beltrano. Eu falei, não, cara, vamos chamar todo mundo aqui. Porque afeta todo mundo. Eu vou desenhar um projeto, é isso que você quer? Então agora chama a sua equipe toda, nós vamos vender para eles. Eu preciso saber. Eu fiquei com um projeto parado dentro de um cliente nosso, 4 meses. Nossa. Porque a TI que fica na Alemanha não liberava o nosso acesso. Aí eu falei, cara, chama o cara da TI. Chamar o cara da TI e em 2 semanas resolveu o processo. Então são pequenas burocracias ou pequenas ações que às vezes você não olha como um todo. Então o meu equipe eu chamava lá a gente falava de orçamentista, mas ele não era um orçamentista, ele era um gestor de projetos mesmo. Ele tinha a responsabilidade de olhar para a nossa carteira. Eu listei lá 35 principais clientes. Desses 35 a gente conseguiu colocar 15 propostas, clientes grandes, projetos, e também pluguei eles nas contas residenciais, que é o arrozinho com feijão que a gente falava. Putz, um sistema de controle de acesso, um sistema perimetral, um sistema de CFTV, então tudo isso a gente começou a desenvolver, mas fazendo upselling, cara. Não sei se você sabe, Lucas, hoje no nosso mercado de tecnologia, é uma prática que já está no mercado já há alguns anos, onde você tem uma cadeia, onde você tem o fabricante, você tem o distribuidor, depois você tem o integrador. E hoje tem muitos fabricantes que vendem direto ao cliente final, né, Franco? E ainda acontece isso. Né? E a gente acaba fazendo uma crítica, né? Porque embora você registre projeto, uma série de outras coisas, hoje muitos fabricantes já tem uma linha de vendas. Ele passa por cima do distribuidor e vende direto para o tomador. Mas aí eu vou te falar o seguinte, isso foi uma das coisas que a gente melhorou internamente lá, porque eu só vou conseguir vender bem se eu compro bem. Sim. E aqui, diferente do patrimonial, meu preço não é tabelado. Então, o meu distribuidor, se aproximei dos 2 principais fornecedores de solução, falei, cara, como é que eu consigo ter o seu melhor preço? Porque meu consumo dos últimos 2 anos da sua solução foi grande. Tá? Você vai vender direto, você vai ficar dando assistência? Não vai. Então, e outra, eu tenho aqui quase que um bolo pronto. Eu tenho 1.100 clientes para a gente trabalhar. Se a gente vier um trabalho certinho, eu consigo colocar sua marca com muito mais assertividade. Então, a gente conseguiu quebrar essa barreira
conseguiu ter essa proximidade com eles e não ter tanto bola nas costas, com todo o respeito, tá? E conseguiu ser agressivo em preço. Até porque, o CAPEX era meu. Sim. Tá? Eu falava pro cara, quem vai aportar sou eu, você não vai, que nem o distribuidor. Você vai comprar da fábrica? Não precisa, quem compra sou eu. Só me dá o melhor preço. Por isso que você compraria dele. E pelo volume que a gente começou a ter, começou a ser vantajoso pro cara. Tá? Tem uma coisinha aqui, outra ali, mas a grosso modo isso arredondou muito bem, viu? Isso é importante. No mercado já de facilities, que a gente conversa bastante, já não tem muito essa bola nas costas, né? Isso que essa cadeia de fabricante, distribuidor, integrador, acho que é mais respeitado do que a área de tecnologia. Mas eu acho que isso está sendo mais obedecido pelo fabricante, tá? Porque ele viu que a força de venda que nós temos na cadeira aqui, já de empresa conceituada, de empresa que tem é mais oportunidade para ele, é só ele chegar de forma coerente que a gente vai conseguir navegar com ele de forma bem mais rápida em termos de venda. Franco, caminhando aqui para minha última pergunta aqui, passou rápido esse podcast aqui. A gente tem muito empreendedor do mercado de segurança e do mercado facilities, no seu pequeno, médio porte. O que você que já transitou uma empresa de grande porte daria de dica para esse empreendedor que está nesse meio do caminho, querendo chegar lá, onde ele tem que estar com o olhar dele? Primeiro, contratar minha consultoria. Já é vendedor, não perde a oportunidade, né? Não, eu tô com a minha consultoria, eu tô montando a minha consultoria justamente para atender esse nicho de mercado. Mas é novo isso da consultoria? É novo, legal. Assim, logo que eu saí agora dia 30 de abril, tô no mês ainda de descanso, né? De férias, mas já desenhei toda a minha estrutura de consultoria empresarial, com 3 packzinhos, né? Um começando com redesenho comercial, avaliando processos, sistema e pessoas, o outro com o desenho mais estratégico do negócio, e o último com uma gestão mais dimensionada em termos de front, back-office, e de que forma que ele pode ter um desenho mais assertivo, né? O que eu falo para essas empresas é não trabalhar com a emoção, porque geralmente essas empresas é a emoção do dono, do proprietário, que eu não discordo dele. Ele está lá, ele montou essa empresa, carregou, tem as crenças, né? Então ele só não pode ter a emoção do negócio. A outra é que ele tem que pensar 5 anos. Se em 5 anos ele quer ser vendido, ele também tem que pensar. Principalmente. De que forma que ele quer estar na vitrine e que forma que ele quer o valuation da empresa dele. Tá? Então tudo isso é algo que eu sugiro que ele navegue. Olhar comercial simplesmente como crescimento também é errado. Ele tem que olhar o que ele deseja. É crescer regional, é crescer segmento, é crescer vertical que ele já atende, e em cima disso sim, está preparado operacionalmente, está preparado através dos seus recursos humanos, que sistema que você tem, se você não tem nenhum sistema, com uma empresa desse tamanho, começa a implementar, porque é muito mais fácil do que quando sua empresa tiver monstro, tá? Então, esses são os principais toques que eu dou, tá? Avaliar as pessoas que tá dentro da sua companhia, quem que pode evoluir, quem que não pode evoluir, quem já está esgotado, porque tudo isso vai ajudá-lo a um crescimento lento, moderado ou rápido. De repente o cara tem lá um diretor operacional, não vai suportar mais contas. Sim. O cara não consegue, por uma questão de perfil. Ele vai ter que olhar tudo isso. Então, são várias avaliações que você precisa estar fazendo ali para você poder ter esse desenho. E principalmente tecnologia. O cara não tem nada hoje de tecnologia, ou como parceiro, ou de forma direta, tá? Ele precisa buscar. Legal. Tá? Hoje nenhuma empresa de facility, de segurança, de prestação de serviço em geral, tem algum sucesso sem uma tecnologia embarcada. Tá? Show de bola, Franco. Porque tem muitas empresas, né, Franco, que começam primeiro com... É o mercado, né? Começa com facility, o seu porteiro, serviços, mercado de condomínio e tal. Aí faz normalmente uma parceria com uma empresa de monitoramento, pronta resposta. E aí, dentro de uma oportunidade, vai migrar para uma área de segurança. E aí que eu falo que é o pulo do gato, né? O pulo do gato é um grande risco, né? Porque quando a pessoa sai de um
uma área que não é tão regulamentada para um setor 100% regulamentado, que ele acaba sofrendo, né, Franco? Porque ele não vai fazer o investimento necessário, extremamente necessário, que exige uma empresa que é 100% regulamentada. Às vezes o pessoal se perde um pouco em relação a isso, né? Se perde em relação a isso, e se você deseja ter vigilante porque o mercado está te cobrando, alguma coisa está errada. Você tem que se planejar, você tem que se preparar para isso. A gerir vigilante não é igual gerir porteiro. Não é igual gerir limpeza. É totalmente diferente. Você tem a parte legal, que é complexa. Muito. Tá? Então, você tem uma série de fatores que, se você não avaliar correto, você vai começar a pagar uma conta muito grande lá na frente. Mas a dinâmica do mercado é isso. Monto lá facilities, serviços, coloco tecnologia, putz, agora eu vou para vigilância. E eu acho que tem que ser esse desenho. Mas desde que tenha uma estratégia. Fazer na cabeçada, fazer porque estou sendo cobrado, isso não é o correto. Se as empresas desse porte, de 1.000 funcionários, 2.000, até 5, 6 mil funcionários, não estiverem pensando nesse desenho de estratégia, como um todo, ela vai ser engolida, e talvez pelo menor valor do mercado. Tá? Então ele tem que começar a valorizar mais essa companhia dele. Show. Franco, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, a gente vai fazer uma parceria aqui para os clientes da Prime Bid com a sua consultoria aqui, você vai conseguir um preço competitivo. Opa, show de bola. Para quem quiser te encontrar, rede social, como que te encontra? LinkedIn é Paulo Ricardo Franco. Paulo, se eu falar no nosso segmento, ninguém vai saber quem eu sou. Né? Esse nome foi abolido não foi abolido no bom sentido, senão minha mãe fica brava. Mas o mercado me conhece como Ricardo Franco, no LinkedIn está como Paulo Ricardo Franco, tá? É o meu perfil lá. Estou desenvolvendo também o perfil profissional no Instagram, né? Legal. O Instagram é pessoal, então eu prefiro não dar, né? Porque não tem muito a ver, mas vai ter um perfil profissional no Instagram. E basicamente é isso, meu amigo. Fechado. Tá bom? Legal, né? Muito bom. Uma aula aqui, Franco. Não, eu que agradeço. Eu acho que a questão da consultoria, eu falo que ela está conseguindo compilar nesse investimento. Quantos anos de carreira que você tem? Cara, de carreira, se eu pegar... Eu tô com 32 anos de carteira assinada. Vai denunciar a sua idade, tá? Não tem problema com isso, não. É o que o bando ficou no formal. Eu não, eu trabalhei muito, pô. Não, mas assim, de carreira em prestação de serviço, eu tenho 23 anos. 23 anos de... Eu acho que mais legal do que os acertos são os erros. Com certeza. Porque eu mais aprendi. O quanto que custa uma empresa, às vezes, errar numa estratégia comercial, errar numa contratação, errar num planejamento estratégico de 5 anos, por exemplo. Perdeu 5 anos. Errar em numa tomada de decisão, tá? Porque, assim, a tomada de decisão go, no go, em algumas questões, é de suma importância, cara. O que eu falo, assim, conseguir uma expertise muito boa em todas as frentes de uma empresa de serviço, tá? Porque, já trabalhei em departamento pessoal da empresa de serviço, já trabalhei em RH, mesa operacional, comercial, gestão direta, gestão estratégica. Então, eu não aprendi no principal degrau da companhia, tá? E isso é muito bom para mim, sempre foi muito bom. E toda essa questão de, principalmente, se olhar a nível Brasil, o único mercado que eu tenho um pouco conhecimento é o sul do país. O restante, conheço tudo, cara. Legal. E isso é uma baita diferença para quem quer fazer um projeto de expansão. Fechado. Se for cliente para Embid, manda mensagem que eu vou intermediar, que é uma parceria com o Franco. Pessoal, valeu. Franco, obrigado pela presença. Muito bacana te conhecer como pessoa, como profissional. História muito bacana. E é isso, pessoal. Até a próxima quarta. Valeu! Obrigado, pessoal. Um abraço.